paz, irmãos. Estamos para começar mais uma aula e vamos começar com aquela oração para a gente se fortalecer, pedindo a Deus conhecimento melhor da palavra dele, confirmação do que eu vou falar para os irmãos e o que os irmãos vão entender. Porque, queridos, o assunto que a gente vai falar agora é sobre os sinais da volta de Jesus. Esse tema será dividido em vários subtemas. Eu peguei dois: as manifestações na natureza e no mundo. A natureza vai corresponder aos versículos relacionados ao sol, à lua, às estrelas, às ilhas, aos montes, terremotos, ventos, o que for. E relacionado à natureza, às bestas também, como é que essas imagens são trabalhadas de uma forma até mesmo metafórica, ilustrativa, para explicar o que acontecerá com a igreja e com os inimigos da igreja. Em relação ao mundo, serão profecias acerca da política, da economia, acerca da religião, tá? O assunto é amplo, é grande, porém, eu não vou me aprofundar em todos. Em alguns sim, mas em outros só vou dar uma pincelada, porque outros professores darão aula sobre isso. E aí sim eles poderão entrar melhor em seus respectivos quesitos. Então vamos orar, pedindo a Deus sabedoria para que os irmãos entendam o que Ele tem a falar a cada um de nós, como Ele teve a falar às 7 igrejas da Ásia. Oremos? Oremos. Senhor Jesus, ilumina-nos, Deus, porque a Tua palavra ela é verdadeira, ela é santa e ela não nos confunde. Ela só fala aquilo que já está programado pelo Senhor. Aquilo que serve para a nossa exortação, o nosso crescimento, a nossa atenção. Tu sabes, meu Deus, que em diversos momentos, ao depararmos com alguns trechos da Tua palavra, a gente não compreende muito, mas louvado seja o Senhor por ter levantado homens e mulheres que nos ensinaram e nos ensinam a verdade estabelecida por Ti. Porém, livra-nos, meu Deus, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Dá-nos uma clareza para podermos reconhecê-los e nos afastarmos deles, para não sermos levados juntos aos que são enganados. E que esta EBD fale somente a verdade. Que Tu estejas no nosso coração e na nossa mente, abrindo-nos a mente e o coração para obtermos aquilo que vem diretamente do Senhor. Fala-nos somente a verdade como já é do Teu costume. Abençoa-nos. E eu te peço mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, como eu já adiantei, eu dividi entre natureza e mundo as coisas que estão por vir. Para começar, eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 24. E alguns versículos. O primeiro versículo, não vai ser na ordem, a gente lerá, será do 29 ao 31, e depois leiamos do versículo 11 ao 14. Do 29 ao 31. 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade,
as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos voltar um pouco e ler do versículo 11 ao 14. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esses versículos servirão para nós como base para outros que virão. Eu não vou ler todos, mas os irmãos acompanharam durante a semana e vai tudo respaldar no que os irmãos já leram. Então, em relação à natureza, o que a gente vai abordar? Elementos da natureza e seus símbolos na volta de Jesus. Antes, os irmãos têm em mente o seguinte: quando fala do escurecimento do sol, por exemplo, da lua vermelha, significa tanto um caso físico, literal, por exemplo, a questão da lua de sangue, que é o fenômeno do eclipse lunar, e também pode significar outra coisa. Mas tudo envolvido. Metaforicamente, pode ilustrar, representar algumas religiões que não nos levam à verdade. Que ela um dia vai ser mostrada a verdadeira face dela, lá para os finais dos tempos, nesse tempo que a gente está vivendo agora. Então, irmãos, tenham isto em mente. Quando os irmãos leram e quando os irmãos continuarão a ler, principalmente o livro de Apocalipse, os irmãos verão que as profecias falam muitos elementos da natureza. E alguns elementos podem representar pessoas, podem representar sistemas de poder, podem representar religiões, podem representar também a própria natureza mesmo, física. Tá bom? Tenham isso em mente, um leque muito grande de verdades sobre um determinado ponto. Dando seguimento, então, vamos falar, por exemplo, dos trovões, relâmpagos e terremotos. Os irmãos estão vendo todas as referências bíblicas em que essas palavras aparecem. Principalmente questão de terremotos. O que cada um representa? De modo geral, elas representam, por exemplo, o princípio das dores. Em Mateus 24:7, diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse terremoto, então, é o fenômeno físico que em alguns países é bem constante acontecer. E a gente pode pensar também que o terremoto, o que ele faz? Ele derruba casas. Na maioria das vezes, ele derruba aquilo que o homem produz. O que a gente pode aproveitar nisso?
que nos fins dos tempos pode existir tanto o terremoto como a gente conhece, como a gente vê na televisão, quanto o abalo das coisas humanas, das crenças humanas, das convicções humanas que são falsas. Lá em Apocalipse 8, 5, e o terremoto pode representar isso, esse abalo das crenças humanas sobre determinadas situações que são falsas. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Viu? Mais uma vez, a palavra terremoto aparece, junto com trovões e relâmpagos. Nesse caso, um anjo que estava fazendo papel de sacerdote tirou do altar o fogo e lançou o incenso que representa as orações de nós cristãos verdadeiramente curados por Cristo, lavados e remidos no seu sangue, nossas petições a Ele, à volta dele, ao retorno, ao progresso do Evangelho, tudo isso vira incenso. Então, desde Êxodo, quando Deus estabeleceu ao povo de Israel e explicou a Moisés como deve ser feito a tenda da congregação, desde lá já estava anunciando como seria o fim do mundo. E o anjo pegou esse incenso, que representa as nossas orações, e lançou à terra, com o significado de que as nossas orações terão efeito sobre a volta de Jesus. E o que a igreja observa como a volta de Jesus? Além das questões físicas da natureza, ocorrerão questões simbólicas. O terremoto, nesse caso aqui, representa justamente o período em que Deus, pela palavra dele, pelo Evangelho, mostrará a verdade ao ser humano. Porque o ser humano, cada cabeça uma sentença. Cada cabeça um pensamento diferente sobre determinado assunto. Porém, há verdade no meio dessas hipóteses que a gente gera. E como uma das voltas de Jesus, uma das representações da volta, será o abalo geral desses sistemas, até mesmo dentro das religiões, que não nos levam a Cristo, mas nos levam a nos enganar. Então, nós vimos aqui duas situações para a mesma questão do terremoto. Físico, um abalo na natureza, que pode representar o juízo de Deus sobre a vida do homem, sobre o pecado, e o abalo das ambições humanas. O que o homem produz, nem tudo ele vai semear, e nem tudo que ele faz é bom. Então é isso que vai estar demonstrado na volta de Jesus. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho aponta a verdade. O Evangelho nos tira da confusão e da cegueira. Então, o Evangelho já faz parte da volta de Jesus. Agora, trovões, relâmpagos e terremotos também podem se referir à destruição de Jerusalém. Vamos aproveitar e lermos Apocalipse 6:12. Vi quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Eu cheguei até então a cometer um deslize, irmãos. Essa questão da destruição da natureza, de Jerusalém, é mais referente ao sol, à lua, a representação delas, as estrelas. Mas é o de menos. Eu vou voltar nesse assunto. Mas saibam que o escurecimento do sol, a lua tornando sangue, é como eu falei no início. Pode representar um caso físico, porém a maioria dos teólogos acreditam que seja mais simbólico do que
física. Então, o escurecimento do sol é a representação do paganismo. Quando lá na época de João, em Roma, não estou lembrando exatamente do tempo, mas é por volta daquela época que João foi preso, ele vivia sob o governo de Constantino. E Constantino, o que ele fez? Ele oficializou o cristianismo como a religião principal do seu governo. Alguns comentaristas atribuem essa atitude do imperador romano Constantino a justamente o escurecimento do sol, ou seja, o fim do paganismo. E também leva essa mesma questão para a imagem da lua sangrenta, o fim do paganismo, que vai voltar na forma da besta que emerge da terra, o que algum irmão vai pregar daqui a pouco, daqui a algumas aulas. Nós já lemos Apocalipse 8:5. O terremoto também significa o começo do juízo de Deus sobre os inimigos dele e justamente nossos. Todo inimigo de Deus é um inimigo nosso. Tá bom? Apocalipse 11:19. Outra manifestação dos terremotos, relâmpagos, vozes e trovões, além da saraivada de pedras, que significa a aniquilação dos inimigos de Deus após ele retornar e buscar a igreja. Olha só quantos outros significados o terremoto, trovões e relâmpagos representam. E, irmãos, quando os irmãos ouvirem falar de trovões, relâmpagos e terremotos, vamos nos lembrar disso. O noticiário informa, vamos lembrar que isso é um lembrete para nós e para o mundo de que, da mesma forma como um trovão dá medo, relâmpago dá medo e terremoto dá pavor, assim será o juízo de Deus não sobre a igreja, porque nós somos os remidos, mas sobre os inimigos da igreja. É aqueles que não obedecem a Cristo Jesus. Temos que lembrar que eles passarão por isso. Eles verão como é terrível o julgamento do Senhor. O Senhor, da mesma forma que ama muito, ele julga com a mesma intensidade. Louvado seja o Senhor que a gente faz parte da igreja, mas a gente tem que perseverar, porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se o irmão parar no meio do caminho, infelizmente o irmão será cortado da árvore que é Jesus. Que, aliás, a árvore representa outras questões que daqui a pouco eu vou falar. E, por fim, terremoto, trovão e relâmpago representam o efeito do juízo de Deus sobre o reinado de Satanás. Os irmãos podem confirmar em Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. O Sol, a Lua e as estrelas perdendo o brilho. Outras referências, entre parênteses, eu já adiantei atrás, né, aquele deslize que eu cometi, aquela situação do paganismo, deveria estar aqui, ok? A destruição de Jerusalém, quando ocorreu do ano 70, que a gente falou sobre as 70 semanas de Daniel, né, o anjo avisou a ele que no meio da semana haveria um cessar de sacrifícios que representa a morte de Jesus, e depois a destruição do templo, que para os judeus significa o fim do sacrifício, porque os judeus só sacrificavam naquele templo, não construíram outro até hoje. Nós estamos demarcando então a metade da semana, estamos vivendo a metade da semana. Irmãos, fiquem atentos às coisas que ocorrem em Jerusalém, de verdade. Principalmente quando falarem da reconstrução do templo. Porque no judaísmo, a reconstrução do templo representa um momento de paz, segurança,
para o mundo inteiro. E o templo, a gente sabe, ele foi construído por Salomão, depois foi destruído por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor levou diversos judeus cativos para a Babilônia. Neemias, na época do rei Dari, do rei Ciro, foi permitido a ele retornar a Jerusalém e reconstruir. Então já é a segunda construção do templo. Porém, no ano 70, já no Império Romano, na época do governo de Vespasiano, o templo foi novamente destruído. E até hoje ele não voltou a ser reconstruído. Porque naquele lugar há até uma mesquita. Então sabe que o judaísmo não se dá muito com o islamismo. Então isso é uma profecia também de Jesus. Jesus já previra essa segunda destruição. Então fiquem atentos quando os jornais disserem que o templo será reconstruído no Monte Moriá, que é um monte muito importante para o judaísmo, porque isso vai representar também um dos sinais da volta de Jesus. Ok? Então, o sol, a lua e as estrelas perdendo brilho representam isso na palavra de Deus, a destruição do templo, a segunda destruição do templo. Pode acontecer de forma da natureza? Também pode. O eclipse pode nos lembrar de que estamos vivendo o cumprimento das profecias. Vamos nos lembrar que os selos já foram retirados. Faltam poucos. As trombetas tocadas. Porque trombetas, selos e taças representam a mesma coisa. O julgamento, mas de forma diferente, de Jesus sobre os inimigos da igreja, e o que marca as características do retorno dele. Tá bom? O que o sol, a lua e as estrelas perdendo brilho também representam pessoas da política e da religião que prejudicarão os povos e os santos de Deus. Então eles prejudicarão principalmente aqueles que são chamados filhos de Deus, nós, que cremos em Jesus Cristo. E as referências estão tanto em Mateus 24 e 29, quanto em Apocalipse 8 e 10. O que o sol, a lua e as estrelas perdendo brilho também representam Satanás e seus anjos. Ok? E também representa a queda de Satanás e os anjos, a queda do paganismo. Só coloquei queda aqui, mas se refere à queda das falsas religiões, queda dos poderosos que perturbarão o povo de Deus, queda de Satanás, queda das bestas. Tá bom? Então os irmãos lembrem-se disso. Ouviu no noticiário, no jornal. Houve o eclipse solar, vai acontecer o eclipse lunar. Lembre-se, vai servir como lembrete. E isso me lembra o quê? Que Deus está fazendo o seu juízo. Que isso representa paz para nós que servimos a Cristo Jesus e tormento para os que não estão em Cristo Jesus. Verdade seja dita. A natureza também é representada pelos montes e ilhas. Vamos em Apocalipse 6, verso 14. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Essa palavra também está lá em Isaías 34, versículo 4. O que os montes e as ilhas representam?
Também lá em Apocalipse 16, verso 20, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Significam duas coisas: as ambições humanas e as coisas perecíveis. Jesus falou que os céus e terras passariam, mas a palavra dele permaneceria para sempre. Fora disso, nada permanece. Ideias, projetos humanos, ambições humanas, maldade humana, pecado, as coisas velhas, tradições, religiões, políticas, sistemas, sociedades, povos, nações, nada fica. Só a palavra de Jesus que fica. E os montes e as ilhas representam isso. Eu fiz questão de botar essa imagem ao lado, na Ilha de Páscoa. Porque olha o tamanho, não tem nada a ver, né, com um monte, mas é uma ilha, um arquipélago. E os irmãos observem o tamanho das pessoas aqui no cantinho em relação à obra humana, que são essas estátuas gigantes. Olha a montanha atrás das estátuas gigantes. Vocês imaginam que um dia tudo isso vai passar? Então, a montanha não se move, mas quando há um terremoto daqueles, ela cai. Uma parte dela cai, erosões, tudo natural. O que nos faz lembrar o seguinte: as coisas que estão aqui na Terra vão passar e serão substituídas pelo novo. Portanto, montes e ilhas, aqui em Apocalipse principalmente, representam o renovo. Os montes fugirão, as ilhas fugirão, porque a nova Jerusalém está vindo, novos céus e novas terras. Para nós, igreja, corpo de Cristo, é motivo de alegria. Mas para os que ainda não estão em Cristo Jesus, aqueles que já morreram sem crer em Cristo Jesus, serão como esses montes e ilhas, que suas ideias permanecem até hoje, estudamos as suas filosofias até hoje, contudo, eles não permanecerão para ver a glória de Deus. Os ventos representam, entre muitas coisas, mas o que nos cabe agora falar é julgamentos de Deus e também tribulação. Em algumas passagens, os ventos também são chamados ventos de doutrina, ou seja, ensinamentos falsos. Ensinamentos falsos. Tá bom? A palavra de Deus diz em Apocalipse que alguns anjos estão segurando esses ventos para que eles não soprem. O que isso significa? A paciência e a longanimidade de Deus. Enquanto ele não determinar a volta de Cristo Jesus, o tempo da graça dele é representado por esses anjos que estão segurando os ventos. Mas quando Deus falar, agora você volta, o juízo final será a liberação desses ventos sobre a terra, o mar, as ilhas, ou seja, o julgamento de Deus sobre os inimigos do Senhor. Um momento também para testar os crentes. Portanto, os ventos são os julgamentos de Deus e tribulação. As árvores. As árvores representam muitas coisas na Bíblia. Em Salmos, capítulo 1, verso 3, Davi diz que os justos são como árvores plantadas ao lado de ribeiros. Os justos são como árvores. Então a árvore pode representar o justo, a pessoa que agrada a Deus. Em Judas, no verso 12, porque Judas não tem capítulo, só tem versos, no verso 12, ele diz que os hipócritas são como árvores secas. Mais uma vez, a árvore metaforando
um tipo de pessoa, um tipo de comportamento, um tipo de qualidade, a hipocrisia, a árvore seca. Mateus 7,16 significa uma religião falsa e uma religião verdadeira. Então as árvores têm um papel muito importante. A simbologia delas é bem importante para a gente ficar atento. Jesus disse que pelos frutos das árvores saberemos as obras dos homens. O que ele quer dizer com isso? Que você pode até ficar em dúvida, será que aquela pessoa realmente fala a verdade, é de Deus? Observe, ela pode falar até bem, mas observe o comportamento dela. Aí você vai saber. Observe o que ela faz com a família, com os irmãos em Cristo. Então, fique atento. A mangueira só dá manga. A goiabeira só dá goiaba. Não tem como a mangueira dar goiaba e a goiabeira dar mangas. É isso que Jesus quer dizer. Viu a árvore representando, então, religiões, ensinamentos, pessoas, falsos profetas, que também são ilustrados como as bestas, em Apocalipse como a besta que emerge da terra. Pois bem, entraremos em relação ao mundo, na política, na sociedade, na religião. A sociedade está dentro a política, melhor dizendo, está dentro da sociedade, a religião também. Então o que eu fiz? Eu só tratei de política e religião, porque elas afetam diretamente a sociedade. Tá bom? Começando pela religião. Ela é representada pela besta que emerge da terra, como eu acabei de falar. E ela é representada pelos falsos profetas e falsos cristos. Aliás, a palavra anticristo, no grego, significa igual a Cristo. Cristo não fazia milagres? O anticristo também vai fazer. Cristo não falava palavras bonitas? O anticristo também vai falar. Porém, o anticristo falará palavras que não serão verdadeiras. E a igreja perceberá isso. Aquele que estiver firmado com Deus vai ouvir, vai ver e vai perceber. Tem alguma coisa errada. E pelo que a palavra de Deus diz, serão pessoas de destaque pelo que elas falam. A gente vê diversos religiosos, mundo afora, tanto bons quanto ruins, que são conhecidos da mídia. Pelos frutos a gente percebe quem é quem. Mas haverá um período em que esses falsos profetas, falsos cristos, agirão de tal forma que vão enganar até mesmo aqueles que creem em Jesus Cristo. Enganarão a muitos irmãos. Enganarão muitos. Isso é um motivo de preocupação. Vamos orar para Deus nos dar sabedoria e observarmos quem são esses falsos cristos e falsos profetas. Eles farão milagres, irmãos. Então a gente pode pensar que ele é uma pessoa de Deus, mas não vai ser. Pelos frutos nós vamos conhecer. Então as religiões serão profundamente afetadas, principalmente na religião cristã, no meio de nós. Há e haverão continuamente, até Jesus voltar, falsos ensinos. A gente precisa ficar atento e sermos como os irmãos de Bereia, que é tudo que Paulo falava, tudo que os profetas falavam, os apóstolos, eles iam confirmar se realmente estava lá. Então vamos confirmar. Vamos verificar se faz sentido o que o pregador está falando. Tá bom?
Então, meus irmãos, houve um pequeno problema aqui na gravação, mas voltei. Eu espero que os irmãos continuamente orem. É um apelo que eu faço para mim também. Orem pedindo a Deus sabedoria. Senhor, nos dê discernimento ao vermos pessoas pregando, ao vermos o mundo, como é que ele está sendo regido, para que nós não sejamos enganados, para que nós fiquemos atentos e não nos acovardemos. Então, irmãos, vamos orar bastante ao nosso Deus, tá bom? Porque essa besta que emerge do mar representa uma pessoa que vai surgir na sociedade. O mar, olha só, um elemento da natureza, representa a sociedade. E todas as sociedades do mundo. Todos os povos de todos os países, de todos os continentes. Por isso que a gente identificou como uma pessoa política. Vai governar junto com uma pessoa religiosa, que é a besta que emerge da terra. A terra que representa a civilização. Então, um governará o mundo por inteiro, junto ao outro que vai governar o mundo e a religião. Quando os irmãos lerem Apocalipse 13, se não me engano, 12, o 14 também, os irmãos verão como é tão sutil o homem que vai representar, será representado como filho da perdição. Então, queridos, fique com Deus e vamos orar para Deus nos abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e para nos mostrar. Ajuda-nos a ficar atentos, Senhor, sempre vigilantes. Muito obrigado por esta aula e abençoe o nosso dia. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos.